vez, retomando aqui as nossas videoaulas, hoje nós vamos começar a falar da geração pós-modernista no Brasil, da geração de 45, que vai de 45 até a década de 60, 70. E a gente vai falar, de forma geral, hoje, os principais fatos históricos que foi essa geração e as suas principais características. Bem, a terceira geração é uma geração que se dá no contexto, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial, em torno de 45, e que gerou efeitos, do ponto de vista social, cultural, sobretudo econômico e geopolítico. Nós, a partir da Segunda Guerra Mundial, formaram-se dois blocos, o bloco socialista, representado pela Rússia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o outro bloco representado pelos Estados Unidos, que é o bloco capitalista. Enfim, esses blocos se fortaleceram e, politicamente e belicamente, esses blocos, são blocos de poder, de força, e que se digladiam, mas de uma forma não tão explícita. Existe esse movimento, essa oposição, mas ela se dá não de uma guerra propriamente dita. Então, esses dois blocos vão se opor. Daí, esse período ser chamado de Guerra Fria. Evidentemente que nós temos essa Guerra Fria, conforme eu disse a vocês, que formam dois blocos: o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo pela Rússia, mudando a geopolítica do mundo. E no Brasil, o fim do Estado Novo, que foi a ditadura de Vargas. O Estado Novo, Vargas assumiu o poder na década de 30 com uma ditadura, e nesse período ao declínio e a derrocada do Estado Novo. Então, esses são os principais fatos históricos que, de certa forma, a terceira geração ela está, portanto, envolvida. São esses fatos, esses eventos históricos que vão contextualizar a terceira geração, a geração de 45. Nesse sentido, o que a gente pode afirmar? Então, as características. Há uma retomada de alguns aspectos das escolas tradicionais, a exemplo do rigor formal, retomado pelo João Cabral de Melo Neto. Alguns o consideram neoparnasiano pela forma como ele constrói os versos, pela métrica, pela rigidez formal, com a preocupação com a forma. Evidentemente que João Cabral de Melo Neto se distancia um pouco da tradição parnasiana, ou dessa visão parnasiana, uma vez que ele traz um engajamento social, diferentemente da estética parnasiana, uma estética descomprometida com o social. Desenvolve também nesse período a chamada prosa intimista psicológica de Clarice Lispector, uma grande autora em que vai trazer esse aspecto da prosa psicológica, da prosa subjetiva, em torno dessa grande romancista da terceira geração, que é a Clarice Lispector. E o regionalismo, já desenvolvido na década de 30, um regionalismo mais local, voltado para a temática do Nordeste. Grande parte dos autores da geração de 30 eram autores nordestinos, portanto comprometidos com a temática social do Nordeste, a questão da seca, da desigualdade social. Vai ser o objeto de reflexão da geração de 30. Por sua vez, o regionalismo universal de Guimarães Rosa é um regionalismo que
mistura, né? Não se preocupa tão somente com as questões locais, mas com questões universais. Então, uma reflexão em torno da questão moral, da questão do bem, do mal, tudo isso é atravessado na obra do Guimarães Rosa. Né? Então, é um regionalismo universal, tá? Toca outras questões que não dizem respeito tão somente àquele regionalismo local, né, de determinada região. E, para finalizar, esse retorno ao passado é justamente essa retomada de alguns elementos da tradição que foram tão criticados, né, pela primeira geração, e retomado em alguns autores, por exemplo, poetas na segunda geração. E na terceira geração percebe-se que há certo equilíbrio nesse sentido. Não desprezar todos os avanços que o modernismo trouxe, do ponto de vista formal, do ponto de vista estético, mas também não desprezar aquilo que a tradição literária pode oferecer. A exemplo, né, de alguns elementos formais que estão presentes na poesia de João Cabral de Melo Neto. Inovações linguísticas, sobretudo na obra de Guimarães Rosa, né, uma obra em que há um trabalho linguístico muito bom, com a mescla, a mistura de elementos populares com elementos eruditos, uma inovação linguística com o uso de trocadilhos, com o uso de neologismos. Né? Então, o trabalho de Guimarães Rosa é um trabalho literário, mas também um trabalho extremamente linguístico, né? De inovação linguística. E a temática social e humana. Né? Então, todos os autores, na poesia, o João Cabral, embora preso a um certo formalismo, traz uma perspectiva social em grande parte dos seus poemas. Morte e Vida Severina é um exemplo gritante desse aspecto social e humano. A psicologia ou a prosa intimista de Clarice, que também traz um aspecto do social, não só o psicológico, mas o social, através da figura da Macabea, na Hora da Estrela. Nós vamos discutir e analisar em um vídeo posterior. E o Guimarães Rosa trata da questão do regional, da questão do sertão, do jagunço, sem descurar do trabalho linguístico muito bem feito. Então, é isso. Vamos dizer um panorama geral da terceira geração, e nos próximos videoaulas nós vamos então falar um pouquinho de cada um desses autores. Então, um forte abraço, a gente se vê na próxima videoaula.